que mesmo os temas que tu começaste a trazer também foi inovador. Da parentalidade. Não é? Sim, Da na parentalidade. altura não havia praticamente. Pois não. E agora está a ser uma cena. Ai, agora estou quase Agora- farta disto. Pois, o que é que te sentes agora? Não, desde que seja bom conteúdo, fico contente. Certo. Mas também há muito conteúdo que, na minha opinião, não é o melhor. Sim. Como em tudo, há muito oportunismo e muito. Mas a questão do desenvolvimento pessoal, não é? Hum. Também, não sei, a imagem muito dos Estados Unidos também traz um lado muito comercial, não é? Muito. Do negócio. É o cruzamento dos temas de desenvolvimento pessoal com marketing digital. Exato. É isso, é. Então, ou mesmo o cruzamento de psicologia com marketing digital, acontece a mesma coisa. Uhum. Então, é preciso encontrar esse equilíbrio, não é? Para não ficar demasiado comercial, porque há muita coisa que é muito comercial e tem valor. Pois, Não é? exato. E pronto, e depois há outras coisas que Mas não depois têm. começas a ter muito conteúdo Yeah. e depois começa-se a perder e depois Yeah. como é que as pessoas filtram? Também é Pois, difícil. É isso. Daí o podcast nós temos uma palavra que nós temos utilizado entre nós é de procurarmos ser curadores de conteúdo de desenvolvimento pessoal. Ok. Ser assim a nossa intenção também. Isso é uma grande missão. É. Não é? Há Yeah. muita coisa para curar. Pois é. Sim. Mas curadores no sentido, sabes, um curador do museu que escolhe a arte que se apresenta. Ok, sim. Não é curador de cura. Sim. Daí não utilizamos essa palavra porque as pessoas fazem confusão. Sim. Mas, e por exemplo, tu, que valores é que tu achas que te caracterizam? A mim, A ti? opa, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de um valor que eu fui buscar, que eu trabalho muito na área da parentalidade, Sim. que é o igual valores. Que eu traduzi de uma palavra sueca, que é likvärdighet, que não vos diz nada, não é? Mas Que diz, claro. likvärdighet. Ou como diz um colega meu, um rapaz que estudou comigo em francês, que ele criou a palavra equidignité, não é? É dignidade igual. Esta ideia de que todos temos o mesmo valor. Quando eu era mais adolescente era muita justiça. A justiça era assim um valor enorme para mim. Sim. Mas igual valor é aquilo que eu acho que procuro viver mais. E às vezes é muito fácil, outras vezes não é tão fácil. Não é? Mas acho que é algo para mim que resulta em aproximação, desperta também a minha curiosidade em relação aos outros. Portanto, se escolhesse um valor, seria esse, acho eu. Se forem 3. Se forem 3, Só para dificultar mais um bocado. Então, estão sempre muito ligados, não é? Um valor que também foi sempre muito presente em mim, que acho que também vem muito do meu background, não é? Da Suécia, que é muito importante na sociedade sueca, é a humildade. Certo. De procurarmos ser... a sociedade sueca é muito... Não te devias destacar, é muito feio destacar-te. Ok. Não, Pois, isso é interessante. é mesmo, há até uma coisa que se chama a lei de Jantelagen, que é assim uma coisa muito antiga, de que nós somos mesmo quase castigados se nos tentarmos destacar ou falarmos bem de nós próprios. É muito, muito feio lá. Sim. Por bem e por mal, não é? Pois, exato. Sim. Mas acho que essa humildade é uma. E um, assim, que acho que também está ligado a isso é a autenticidade. Certo. De podermos realmente ser quem somos, de termos essa coragem. Depois podemos... Há muitos valores subjacentes, não é? Há alguns valores... Para mim, valores e necessidades são muito próximos. Não é? Portanto, porque se nós olharmos para quais são as nossas necessidades, daí nascem os nossos valores. Certo. Portanto, pronto, são esses 3, então. Sim. E é muito interessante essa abordagem do destacar, não é? De realmente Estava a esta pensar sobre lógica isso. da humildade, não é? Porque nós vivemos num mundo onde toda a gente se tenta destacar de alguma forma. Não é? Não é? Mas nem sempre com humildade. Exatamente. Não é? Muitas vezes. Muitas sem vezes. humildade. Pois, ok, estava a ser simpático. Mas é mesmo isso, não é? É um mundo, se calhar, não sei qual é a vossa visão, mas é pouco genuíno, de certa maneira. Sim. E eu acho que se vivemos num momento também onde se tenta... duas palavras que me vêm. É monetizar. Não, tenta-se muito monetizar Sim. a vida, no geral, não é? E mesmo os jovens também pensam muito nesses termos. Já não pensam tanto no o que é que eu vou ser, mas como é que eu vou monetizar a minha vida. Sim. Não é? Como é que vou ser bem sucedido, não é? Exatamente. E depois, junto a isso, vem a otimização.
vivemos numa sociedade em que é preciso otimizar tudo. Se olharmos para o Instagram, não é só uma coisa, 5 formas de te aproximares do teu filho, não é? Mas a minha área Sim. é sempre sobre otimização. Isso começou com outras áreas, não é? Aliás, podemos levar para trás, mais para a indústria até, não é? Muito esta questão da otimização. E agora isso está a entrar em coisas muito pessoais e humanas, e isso para mim é problemático. Sim. Porquê que tu achas que é problemático? Porque acho que perdemos a vida nessa otimização e tornamos-nos um bocadinho cegos e tornamos muito como se tudo tivesse ter um resultado positivo, quando a vida não é só... Eu costumo dizer, uma infância feliz, não é? Raiva, frustração, conflitos, mal-estar, tudo isso faz parte de uma infância feliz. Só que eu acho que nós estamos agora a criar uma ideia muito ilusória de que a vida é suposto ser só boa. E acho que muitos jovens sofrem com isso. Não só jovens, mas muitos jovens. A minha filha mais velha tem 20 anos. E... Como é que é possível? Tenho uma com 20, um rapaz com 16 e um com 14. Ok. Portanto, são 3. Toda uma aventura. Ai, maravilhosa aventura. Mas, não é? E temos muito essa ideia de que essa ansiedade é como se... Eu acho que é por nós pais, não é? Eu já sou pai e mãe há muito tempo. Tentamos salvar sempre os nossos miúdos daquilo que dói. Sim. Eu não fui educada a saber lidar com o que dói, nem. Os meus pais diziam sempre, se eu me queixasse, dor física, dor emocional, a resposta era a mesma. Isso passa quando te casares. Ok. Essa foi a minha educação emocional, não é? Tu que estavas a dizer que te especializaste em inteligência emocional. Pronto, essa foi a base que eu tive, né? E estamos muito a tentar salvar os nossos miúdos de tudo que dói. Sim. Porque há muito esta ideia de que a vulnerabilidade, não é? Não deve existir. Não é? Ok, não queremos que os nossos filhos sejam vulneráveis, mas a força e a resiliência vem dessa vulnerabilidade, dessa aceitação. Claro, não é? claro, é mesmo. Há um exemplo muito... Tem um exemplo agora muito recente disso, de um jovem que estava lá na instituição. Agora eu estou a coordenar um apartamento de autonomização. Sim. Mais direcionado, já não é para a adolescência, é mais a partir dos 18 anos, mas também há jovens mais novos. Mas neste momento estão 5 jovens e havia um deles, não vou dizer o nome, mas tu conheceste, que estava numa fase de vida, ele já tinha 22 anos, ou seja, a lei de proteção e promoção de crianças e jovens permite que os jovens fiquem institucionalizados até aos 21, mesmo que não estejam a estudar ou a trabalhar. A partir dos 21 até aos 25 tem que estar a estudar. Portanto, ele estava com 22 anos, não trabalhava nem estudava. Ou melhor, ele estudava, mas depois chegou à conclusão que não era isso que ele queria. Sim. E nós andamos ali muito tempo a trabalhar questões com ele, questões pessoais, não é? Questões de perspectivas de futuro, olha, já estás numa idade que nós já não te conseguimos ajudar, tens mesmo que te mexer, tens que ir, não sei o quê. Ele estava muito vidrado nos videojogos, no GTA V, que aquilo é um problema também, que cria um mundo virtual e eles têm profissões e não sei o quê, e ele vivia aquilo de uma maneira incrível. E chegámos à altura que tivemos de dizer, olha, não te conseguimos ajudar mais, a Segurança Social vai fechar o processo, vais ter que ir embora. Demos-lhe ali um prazo e ele foi embora. A realidade é que ele agora, ele foi-nos visitar há pouco tempo, é um trabalhador incrível, vai trabalhar doente, ele estava a contar, tipo, a vida dele mudou drasticamente. E foi porque ele foi exposto ao mundo. Criou-se ali uma necessidade, de repente, que ele não tinha antes. E ele respondeu, e o nosso medo era que ele não respondesse, porque também podia acontecer isso. Claro, óbvio. E é isso, exposto ao perigo. E eu agora também sou pai muito recentemente, uma filha de 16 meses. E você novamente, ainda está na barriga. Mas eu tenho muito isso. E eu pensei que a minha companheira aqui ia ser a protetora, mas não sou eu o protetor. E tenho aqui este desafio que é difícil, isso que tu estavas a dizer. Que é expô-los ao perigo, ao mundo. Sim, porque aí é que transforma num processo de desenvolvimento pessoal para nós, não é? Eu digo muitas vezes isso, melhor e maior e mais difícil curso de desenvolvimento pessoal é o de ser mãe e pai.
não é? A parentalidade convida-nos muito se quisermos, se aceitarmos esse convite, a investigarmos aquilo que é difícil para nós, aquilo que, não é? Os nossos desafios, os pontos onde nós podemos desenvolver. E não é? É um bocadinho como nós estamos a estender, quando salvamos os nossos filhos, estamos-nos a salvar a nós um bocado também, não é? Porque na realidade, porque é que eu não quero que o meu filho sinta muita frustração? É porque eu tenho dificuldade em lidar com aquilo. Pois é isso. Acabam por ser projeções. Exatamente. E fazemos, eu gosto muito de uma expressão que se utiliza lá nos países nórdicos, que não faz tanto sentido aqui, mas é a parentalidade curling. Curling vocês sabem o que é, mas se calhar nem toda a gente sabe, mas joga-se nos países que têm gelo no fundo, que atira-se assim uma pedra redonda, grande, sobre o gelo, em direção ao alvo. E depois outros 2 jogadores que têm cada um uma vassoura e varrem o gelo à frente da pedra. Isso é um desporto olímpico. Esse desporto é incrível. É incrível. É um bocadinho parvo. Mas é incrível. Eu assisti isso na altura da minha adolescência. A parte das vassouras é muito boa. Estão ali e varrem. Mas é isso que os pais fazem, não é? Que varrem o mundo mesmo dos miúdos para eles deslizarem até um alvo que muitas vezes nem são os próprios miúdos que definiram, não é? Mas pronto, então varrem para não sofrerem nada. Tu estavas a falar da resiliência, por causa, não há resiliência nenhuma. E pronto, tornamos em pais curling, não é? Nem é permissivo, nem é autoritário, é algo diferente. Sim. E para mim esse é um dos grandes desafios hoje em dia na parentalidade. Portanto, fica o heads up, cuidado com isso. Obrigado. Mas realmente, olhando assim para os jovens, e eu que trabalho com jovens, vejo dificuldade na parte da resiliência. Sim. Mas mesmo em instituições, não é? Vocês estão lá sempre a trabalhar para servir esses miúdos. Fica difícil, onde é que está aqui o limite de empurrar? É isso, é. E amparar e assegurar, não é? É um sim, limite. E do ponto de vista da instituição, por exemplo, quando nós falamos a nível da parentalidade, não é? O sistema de regras e recompensas é algo que é necessário, e estabelecer isso é o desafio de muitos pais. Agora, quando falamos do ponto de vista de uma instituição, temos várias figuras de referência, não é? Este sistema de regras e recompensas varia muito, oscila muito, não é? Ou seja, é muito difícil também. Se calhar tens uma regra com uma determinada pessoa que não tens com a outra, uma recompensa com uma pessoa que não tens com a outra. Isso cria muita confusão, não é? Dizer já que não concordamos nada com esse modelo de institucionalização, que é muito melhor as famílias de acolhimento. Claro. Só que pronto, em Portugal ainda está... Pois, infelizmente está muito atrasado nisso das famílias, não é? Sim. Mas sabem que os meus filhos às vezes, eles dizem que, assim com um certo orgulho, de que nós não temos regras em casa. Ok. E algumas pessoas ficam um bocadinho espantadas com isso. E efetivamente nós não temos regras explícitas em casa. Mas o que é que nós fazemos? A nossa intenção tem sido sempre falarmos sobre as nossas necessidades. Ok. Porque é que se falarmos um limite, o que é um limite? Um limite, porque diz-se muito na parentalidade, as crianças e os jovens precisam de mais limites. Quais? Quais são? Quais? Porque não se fala muito disso, só se diz precisam de ouvir não. Então, limites são necessidades. Quando uma necessidade minha não está a ser nutrida, eu vou falar disso e estou ali a mostrar um limite, não é? Por exemplo muito simples. Eu estou muito cansada e preciso descansar e os meus filhos estão a fazer muito barulho. O limite é, olha, vocês não vão poder fazer barulho agora. Sim. É esse o limite. É por isso que também muda. Sim, e se nós ensinarmos os miúdos a estarem atentos às suas próprias necessidades e às necessidades das pessoas à sua volta, certo, não há problema que seja diferente. Mas quando é uma regra é que torna-se problemático, porque a regra é abstrata. Sim. Mas todas as regras, todas as normas, todas as leis existem porque existem necessidades. Não é? Sim, sem dúvida. Isso mesmo. Temos limites de velocidade porque temos a necessidade de estarmos todos em segurança. Sim. Se nós conseguimos perceber isso, torna-se muito mais fácil. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, transmitir isso, não é? A instituição e mesmo do ponto de vista familiar, não é? Para muitos pais, é porque era o que tu estavas a dizer há pouco. Às vezes os pais têm receio que os filhos sintam certas emoções, frustração, etc., porque eles próprios não sabem lidar com isso. Claro. Não é? E depois isso naturalmente influencia. E
E depois há um momento de, muitas vezes, de alta tensão, Claro. não é? Em que a Pois. gestão emocional às vezes é muito difícil. Sim, E depois, pá, é isso. Depois salta para fora às vezes partes que... sim, mas isso também, lá está, isso também faz parte de uma infância feliz. Certo. Depois Não é? depois faz. A questão é o que é que fazemos a seguir. É isso. O que é que eu faço Como é a que se seguir? lida com isso? Não é? Porque eu passei-me. E depois, né, os meus filhos já me disseram: oh mamãe, tu não ensinas outras pessoas a serem bons pais? Sim, mas ser bom pai também é, É ser humano. passar-se. É ser Claro humano. que sim. Né? E depois mostrar como é que eu faço a reconexão a seguir, como é que eu peço desculpa, como é que eu remedio aquilo que eu fiz. Isso são lições importantíssimas Claro. para os meus filhos. Né? Claro. E não direcionar, não é? Eu não me estou a sentir assim por tua causa. Exatamente. Não é? Isso é muito importante, porque É. isto depois às vezes cria, não é? E às vezes poderá criar algum sentimento de culpabilização, não é? De ok, a minha mãe está-se a sentir assim por minha causa. É. Não é? E há muita gente que cria esta Sim, concepção. Não é? isso é super importante, estás a dizer. Não é? Essa assumir a responsabilidade pessoal por aquilo que é meu. Não é? É desculpa, ponto. Não é desculpa, mas tu também estavas-te a portar muito mal. Certo, Não é? certo. É isso mesmo. É isso Estou a mesmo. gostar desse teu lado parental, João. Será que estou pronto, Bruno? Será que estás pronto? Vamos ver, vamos ver. Estás, pá, Nunca és, estamos pá. 100% prontos, portanto, nós. Sim, eu nunca, acho que é nunca sempre há um uma- momento certo. Não, isso não há. É isso. Simplesmente. Mas sim, deve ser fascinante. E, Opa, e é. adoro ouvir-vos a falar sobre isto na primeira pessoa, não é? Eu ainda não consigo fazer. Não, Mas mas adoro. acho que é mesmo uma fase incrível. E tu, Mia, que tens uma família grande, não é? Sim. Tu, se calhar, podes falar sobre isso. Mas acho que pá, não sei, é um milagre, pá. É mesmo uma cena incrível. Ainda por cima, eu tive a minha companheira quis ter um party em casa. Bom, que bom. Foi um desafio enorme. Para mim foi um choque imenso, porque Sim. o hospital é que era um sítio seguro. Uhum. Mas pronto, nós fomos muito bem acompanhados por uma equipa de enfermeiros e E assim. informaram-se super bem, Informámos certamente. super bem. O Pronto, meu foi- terceiro também nasceu em casa. Sim. Pronto. E imagina, isso é contra o paradigma da sociedade, não é? Yeah. Pelo menos Agora, yeah, muito sim. mais em Portugal. Se calhar se olharmos para outros países Sim. é mais normal. Sim, Holanda, os Países Baixos, sim. Os países nórdicos, não, é muito raro. Uhum. Mas também há outras alternativas. Acho que o que tem acontecido em Portugal, não é que há dois extremos, quase muito medicalizado ou muito alternativo. E acho que em muitos países da Europa há assim mais tipo casas de parto, é assim não é tão hospitalizado e medicalizado, Sim, há isso. mais opções. Sim. Não é? Eu tive 3 experiências muito diferentes. Uma com uma indução hospital privado, uma no Hospital São João, foi um parto natural, mas em ambiente hospital foi muito estranho, e acabei por ter o terceiro numa piscina em casa, que foi o que, se eu soubesse o que sabia naquela altura, teria começado assim, mas não sabia. Portanto, tive que fazer. Mas não recomendo a toda a gente, temos que estar mesmo Sim, seguros e bem Sim. acompanhados. Sim, é todo um E- processo de preparação para esse momento, É não é? mesmo. Uhum. porque é uma mentalidade muito específica e principalmente quando as pessoas crescem num contexto em que muita gente às vezes condena essas coisas ou não compreende, ou as mulheres também às vezes são muito condenadas pela sociedade, há muito sentimento de culpa, muita pressão para muita coisa, não é? E toda a gente opina. Toda a gente opina. É isso mesmo. Mas pronto, mas então fico contente que a terceira gravidez também tenha sido positiva para ti, porque nem sempre é fácil, pelo menos a parte do parto. Não sei se queremos muito ir por aí, Não. mas Sabes, eu até já disse muitas vezes, não me importava de estar grávida outra vez, nem de dar a luz outra vez, não quero outro filho. Ok. Já chega de filhos, mas eu adorei estar grávida, adorei os partos, principalmente os dois dos rapazes. como é que é? Até foi uma pergunta que nos fizeram aqui. Como é que é inserir um irmão na família? Porque isso às vezes pode ser um momento de Sim, é uma excelente questão. muito difícil. Olha, tendemos a romantizar muito a inserção, estava a dizer, foi essa a palavra que utilizaste, Sim. de um irmão na família, não é? Falamos com a criança muito sobre aquilo que é bom, é tão bom ter um irmão e maravilhoso e vai gostar muito, vão ser muito amigos e salientamos muito as coisas positivas. Sim. Na minha experiência, o melhor é salientar até as coisas negativas. Preparar. Preparar e principalmente quando já está
quando já está lá o irmão, não é? Porque antes disso é difícil porque não há uma experiência física. Aí sim podemos falar das coisas boas, mas quando o irmão já chegou, de nós reconhecemos que às vezes é uma chatice ter um irmão. É muito chato. Sim. E empatizarmos muito com esse lado negativo da experiência de ter um irmão. E depois, algumas pessoas gostam de utilizar o exemplo. Imagina que o teu companheiro ou a tua companheira um dia disse que, olha, eu arranjei mais um companheiro, e ele agora vai morar aqui em casa. Ainda por cima, vai ficar na minha cama. Portanto, como é que tu te ias sentir? Talvez seja um exemplo extremo, mas é um bom exemplo para nos lembrar um bocadinho o quão difícil pode ser para a criança mais velha. Não é? Mas acho que essa parte de falarmos com a mais velha sobre o lado negativo, certo, sobre as dificuldades, é muito, muito importante para empatizarmos, para ela se sentir compreendida. E quanto mais compreendida ela se sentir, mais tende a colaborar. Como é que foi João, a tua relação com a tua irmã? Com a minha irmã a esse nível? Sim, a nível, sei lá. Opa, os meus pais ela dizem... é mais nova que tu, não é? Lá está. Agora, pais, que idade desculpem, é que tu tinhas? Não estou todo a criticar a vossa parentalidade. Mas, por exemplo, eu acho que em algum momento da minha vida tive ansiedade de separação, etc. Quando era miúdo. Tinha muita dificuldade em ir para a escola, etc. E quando a minha irmã chegou, eu acho que queria muita atenção para mim. Não aceitei bem, pelo que eles me dizem. Que idade é que tu tinhas aí? Nós temos diferença de 4 anos. Okay. Portanto, eu tinha 4 aninhos quando ela nasceu. E eu tinha muito essa necessidade de atenção. Tipo, isto pelo que eles me contam, não é? E acho que não foi um processo de aceitação fácil. Agora também não sei bem qual foi a abordagem que eles utilizaram, não é? Claro, sim. Se foi nesta lógica de ter uma irmã vai ser bom, etc. Mas depois também é aquela relação de irmãos que eu acho que todos os irmãos em algum momento têm também que divergir, não é? É isso que também torna a relação, perceber os limites, as necessidades de cada um, não é? Mas acho que não aceitei bem. Pelo menos é o que descrevem relativamente. Mas até que idade é que não aceitaste bem? Até que idade? Tens ideia? Sim. Não eu não tenho irmãos, por isso é que sou curioso e por isso é que quero ter muitos filhos. Porque há uma coisa que é, nós quando somos crianças, nós regemos-nos muito pelo lado emocional. Não é? Ou seja, a racionalização das emoções ela começa a surgir mais tarde ao longo da tua vida. Ou seja, se tu me perguntares quando é que eu comecei a perceber realmente o que é ter uma irmã e o que é a necessidade de dividir a atenção, se calhar ali na adolescência. Estás a ver? Se calhar quando eu era um miúdo com 10 anos ainda continuavam a existir momentos em que não era fácil, eu acho. Mas sim, mas temos uma relação saudável. Um beijinho, Inês. Fiquei curioso. Tu tens irmãos, Mia? Tenho uma irmã 4 anos mais nova. Também? Sim, olha, sim, curioso. Sim, estava aqui a pensar. Se me lembrar, eu não me lembro. É difícil, não é? É curioso estás a dizer isso porque acho que foi hoje que pensei nisso. Por alguma razão estava aqui a conduzir, a fazer de Uber Mama, que se faz muito na adolescência. Lembro-me uma vez, eu tinha muita dificuldade em dormir em casa de outras pessoas. Ok. E até só em casa dos vizinhos para mim era difícil. Lembrei-me que estavas a dizer também a ansiedade de separação. Eu não gostava de ir a festas de anos. Não queria. Não pois. queria ficar na casa de desconhecido. Tal como tu, com o dormir. Exatamente dormir igual. para mim era assim um horror. Mas os meus pais iam para fora, eu e a minha irmã íamos dormir em casa dos vizinhos e estávamos no mesmo quarto. Ela era, eu acho que eu teria para aí 5 anos, porque ela estava numa cama de grades ao meu lado, naquele quarto. E ela acordou de noite. Eu peguei nela e vou pegar nela, pôr lá na cama comigo para eu poder dormir, porque eu não tinha dormido nada ainda. E adormecemos as duas e ela fez xixi na fralda e aquilo saiu para fora na cama. E lembro-me do pai da minha amiga, ele era assim muito autoritário, que ralhou tanto comigo para eu ter pegado na minha irmã e posto ali na cama comigo para poder dormir. Mas eu acho que era muito protetora com ela e assim muito... Éramos bastante próximas, mas na adolescência nós acho que vivíamos vidas super separadas. Não, certo. Quase não nos dávamos nada. Agora ela esteve cá há menos de uma semana e somos super amigas. Ela é das... Mas eu acho que isso acontece mesmo, é do tipo... Lá está, nós começamos a desenvolver a nossa identidade, não é? Começamos a seguir caminhos diferentes, mas sinto que é uma curva que chega a um momento da nossa vida que há uma reaproximação. Eu acho que quando nós falamos do sistema familiar, o processo de desvinculação, não é? Que é começamos a ter amigos, etc.
mas há sempre um ponto da nossa vida em que nós queremos voltar ali. Naturalmente, se foi um ambiente familiar seguro. Saudável. Se não for saudável, não queremos voltar. E claro que há irmãos que não se dão bem, não é? Pronto, Exatamente. Que para mim, que dou-me tão bem com a minha irmã, é difícil perceber. É conceber como é que seria não ser tão amiga dela, por acaso. Sim. Mas, obviamente. Mas é importante ter irmãos, acho eu. Pois muito bom. Sim, eu acho que partilha-se algo, não é? Não é? Pá, eu senti muita falta. Eu tinha uma prima que cresceu também comigo e acabou Pronto, por já ter essa compensa figura. um bocado, sim. não é? Sim. Mas depois ali havia épocas que não estávamos juntos e eu sentia muita falta. Pois, E é isso. Mas que é fundamental. Mas hoje o mundo não é muito convidativo, não é? Não, então, pois, é difícil, não é? É difícil por muitas razões diferentes termos vários filhos. Muitos fatores, sim. Principalmente em Portugal, não é? Sim, é muito difícil. Sim. Eu comecei a ter saudades realmente da Suécia quando tive filhos. Engraçado. Porque eu via as minhas amigas e todos os apoios e a facilidade em ter um infantário que não custava a metade do salário. Pois. Né? E as licenças e toda uma sociedade que é construída à volta das crianças, no fundo. Um parque infantil em cada esquina também. As crianças podem ir sozinhas. Aqui, pronto, não é bem assim. Não é nada assim. Mas e tu que vens do modelo nórdico de educação, tu deves olhar para aqui e dizer assim, por amor de Deus. Já estive mais frustrada. Não é? Mas está melhorzinho um bocadinho. Está bastante melhor, acho eu. Agora há muitos projetos engraçados, interessantes e muita gente super qualificada, super dedicada. Há mais consciência dessa necessidade, não é? Acho que sim. Mas ainda assim é preciso mais apoio, principalmente da parte do governo, não é? Que sim. Às vezes tende a dificultar algumas coisas. Sim. Há assim muitas coisas pequenas até que se poderiam fazer, mas por exemplo, não sei se conhece o projeto da Escola da Ponte. Os meus andaram lá. Que sorte! Os três sorte. E qual é a tua experiência com isso? Dizer só que é uma escola que... não sei se tu conheces, João. Não. Escola da Ponte. É na Vila das Aves, pois é isso. Aquilo tem o cunho educativo é muito diferente, não é tanto individualizado, não é? Tu consegues explicar melhor do que não tem turmas, não é? Segue uma pedagogia que é MEM, que é Movimento de Escola Moderna. Portanto, trabalham por projetos, não têm aulas e são divididos em grupos pequeninos e grupos grandes. Portanto, não há turmas também. E depois cada grupo pequenino tem um tutor. E depois há professores das diferentes disciplinas que circulam ali na área. As crianças têm que definir os seus próprios objetivos, diários e semanais. Pronto, assim, trabalham então por projetos, sendo que a Escola Ponto hoje em dia não está no modelo puro de MEM. Fizeram assim algumas adaptações. Adaptações. Mas é essa ideia. Portanto, é muito a responsabilização da própria criança pela sua aprendizagem. E, portanto, a ideia é trabalhar a partir da curiosidade da criança e juntar todas as, não é, no projeto, a matemática, o português, a história, por aí fora, no tal projeto. Com um currículo tão fixo que existe no sistema de ensino, é um bocadinho mais desafiante conseguir trabalhar de acordo com o modelo ideal. Há bastantes mais escolas hoje em dia com esse modelo, a trabalhar com esse modelo. Agora, na minha opinião, nós podemos ter muitas pedagogias diferentes, mas a diferença vão ser sempre as pessoas que estão lá. São as pessoas que fazem a diferença. Portanto, eu conheço professores incríveis no sistema de ensino tradicional. E conheço pessoas que ficam descontentes quando colocaram um filho numa escola Montessori supostamente muito boa porque a pessoa as coisas não funcionavam. Sim. Portanto, eu procuro isso. Eu, no início, quando procurava escolas para os meus filhos, queria muitas vezes algo alternativo, assim, mas depois percebi que é muito mais do que procurar pedagogias, tenho que procurar pessoas. Sim. Espetacular. Pois é isto mesmo, não é? Porque independentemente do contexto, o mundo é feito de relações. É isso. Não é? De pessoa para pessoa. E é assim em tudo. Pessoalmente. Exatamente. E a escola, por exemplo, eu se olhar para trás, eu não voltava para a escola. Nem eu, sério? Bruno, também não. Mas tu voltavas?
Opa, para mim a escola primária eu voltava. À primária, mas só à primária. Sim, das outras era mais por causa dos amigos, se fosse, mas escola primária sim, foi maravilhosa. Aqueles na Suécia a primária são os primeiros 3 anos. Ok. E foi maravilhoso. Estás a ver? Há aqui um padrão. Suécia, Portugal, não voltava, não voltava. Não, mas agora não voltava para a Suécia. Não, Tiago, eu quero ficar em Portugal. Ok. Voltavas para a escola? Ai sim? Voltavas. Quinto ou nono? Foi a melhor fase da tua vida, Tiago? Que bom. Ok. Ainda bem, pá. Eu realmente, a escola trouxe muita ansiedade, muita insegurança. Foi ali um momento de... Pá, não sei explicar. Eu nem consigo bem descrever o que é que sinto em relação a isso. Mas foi fixe a nível social e tal, mas depois a nível, pá, não sei. Tinha a ver assim com o facto de seres avaliado? A pressão, com as avaliações, momentos de avaliação. Eu ficava tão nervosa. Aquela dor de barriga, ir à casa de banho. Ficavas fisiologicamente ansioso? Fisiologicamente afetado. A sério? A sério. Os momentos de teste marcava muito. Tinha muita necessidade de corresponder àquilo, sabe? Certo. Eu sou bastante perfeccionista e tinha muita necessidade de corresponder às expectativas e pá, era um momento de avaliação, era importante e eu queria ir com os meus colegas, não queria reprovar, estás a perceber aquela pressão. E acho que não deveria nada ser assim, não é? Sabes que eu tive notas pela primeira vez no 7º ano. Até lá, na altura, acho que agora lá têm notas a partir do 6º. Faz uma grande diferença não ter notas quando somos tão pequeninos. Não havia a tónica da avaliação? Não, mesmo assim eu lembro-me o meu professor do 4º ao 6º era um senhor assim bastante velho, mas ele tinha, todas as semanas nós fazíamos um teste estou a perder a palavra, das multiplicações da tabuada. Sim, da tabuada. Sim. Tínhamos, ainda eu consigo fechar os olhos e vejo. Sabes, naquela altura não havia fotocopiadoras. É daquelas coisas. Eu não sei se vocês não se lembram disso. Era assim, tinha lilás, assim, a cor, porque eram assim umas coisas manuais que se faziam as cópias. Vocês literalmente à manivela. Era tipo papel químico? Sim, okay. Isso. E fica, não é? Assim, purple, na sim, cor. Sim, roxo. Roxo, isso, obrigada. Não fica preto, não é? Mas eram 3 colunas com 30 contas em cada coluna e tínhamos todas as semanas, ele diminuía o tempo que tínhamos para fazer as contas e depois eram alguns que eram muito mais rápidos que eu e toda a gente virava fora e pum, e batia assim na mesa, né? E uma vez, eu acho que tínhamos 3 minutos para fazer aquilo e eu fiquei com tanta vontade de fazer xixi que pedi para sair ao meio, porque estava tão nervosa. Sim. E isso estragou o meu gosto para matemática para todo sempre. Pois. Eu lembro-me tão bem daquele momento. Eu tinha 10 anos. Marcou-te, claro. Sim. Porque tem esse potencial, não é? Mas é verdade, depois os jovens até ficam com um sentimento contrário à educação. Sim. Deixam de ter gosto em aprender. Sim, só que depois há pessoas que te vão dizer temos que viver isso, não é? E se ligarmos a nossa conversa antes de não salvarmos as crianças, porque vai haver momentos de avaliação, assim, mas podia haver ali um equilíbrio. Um equilíbrio, não é? Certo. Porque o mundo, pronto, é isso, é feito também de momentos de pressão e de responsabilidade. Exato. Não tem que ser sempre, nem tem que ser no 4º ano. Exato. Não é? Exato. Pronto, é isso. Olha, Bruno, o que é que achas de irmos aí à grande rúbrica? À primeira rúbrica. Vamos ter aqui hoje uma novidade. Vamos estrear contigo. Então. Começamos. Não é nenhum momento de avaliação. Saludo a todos de la mente foca. Soy Cristiano Ronaldo. Os invito a ver. Momento, Mintos. Este é o Momento Mintos. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Minda Focacio. As coisas que a inteligência artificial faz. Temos aqui o Cristiano Ronaldo até. Portanto, esta rúbrica chama-se Mind Talks, ok? É a primeira rúbrica de hoje. Vai ser uma estreia. Portanto, nós trouxemos aqui um pequeno vídeo, não é, Bruno? Que gostávamos de partilhar contigo e para tentarmos aqui discutir um bocadinho o que é que vemos nesse vídeo. Ok.
Isto agora, o pessoal anda a reproduzir muito esta experiência. Sim. Sim, há algum tempo atrás foi com um ovo, né? Que bateram um ovo, não viram esse? Esse não vi. Do ovo, não. Então, sim. Era conta, a minha conta. Conta Não, esse. então eram tipo, mães e pais que iam fazer um bolo ou qualquer coisa com ovos com os miúdos e depois abriam um ovo na cabeça da criança ao lado. É um bocadinho esse princípio também aqui. Ok. É um bocadinho. Sim. Pronto, para dizer, queres tu fazer aqui... Não, força. É assim, no fundo, o que é que nós vemos aqui, não é? É muita reação dos pais Sim. e aqui as crianças acabam por reagir face àquilo que os pais vão reagir. Certo. O que é que isto nos diz, Mia? No fundo. O que é que isso... O que eu acho que isso nos diz é que nós temos muita responsabilidade em relação àquilo que passamos aos nossos filhos e que eles estão sempre a corregular connosco. Né? E a regulação emocional é a coisa mais importante que nós temos para funcionarmos em sociedade e em relações e de estarmos bem, no fundo. E para nós aprendermos a autorregular, nós precisamos de milhares de momentos de corregulação. Mas o que acontece aqui é que está-se a provocar uma desregulação na criança, Sim. né? No fundo. E isso... os pais acham muita piada, mas não pensam muito nas... Claro que se acontecer isto uma vez não há grande problema, não é? Sim. Mas acho que alguns pais tendem assim a provocar essas reações nas crianças sem pensar nas consequências nisso. É verdade. Há pais que acham piada por dar sustos às crianças, Certo, por exemplo. certo, Não é? certo. É. Ou, por exemplo, fazer assim... Minha criança fica assim toda sim, assustada. sim. E acha Sempre as piada. crianças traumas de infância, não Eles é? traumas de infância e não sabe muito bem porquê. Depois são estas brincadeiras. Sim. A questão é que não é, porque a criança aqui não está a perceber o que está a acontecer. Uhum. E uma das coisas que nós precisamos para o nosso bem-estar é contexto. Sim. Não é? Quando não temos contexto, quando somos mais velhos, a criança ainda não consegue fazer isso conscientemente, mas tentamos preencher os contextos. Não é? Imagina, se envio uma mensagem a alguém e essa pessoa não me responde e ela costuma responder muito rapidamente, então vou começar a alucinar sobre o facto, o porquê dela não ter respondido. Não é? Uma tentativa de sempre criar contexto, e quando não há contexto, ficamos desregulados. É muito nesta lógica da modelagem social, não é? Do espelho, desta questão de... É como a Mia disse, a questão da responsabilidade, não é? Uhum. Porque efetivamente há muito esta questão da modelagem social e é muito importante terem atenção a isso, não é? Quando falamos em parentalidade, aquilo que transmitimos, aquilo que mostramos, seja para o bom ou para o mau, não é? Sim. Esta questão da normalização também deste lado emocional, das emoções mais positivas, menos positivas, não é? Aqui uma coisa que acho que estava-me a lembrar agora enquanto falavas, Sim. que isto também nos pode levar a pensar sobre, que é a falta de intencionalidade na parentalidade. Certo. Não é? Porque uma das coisas que eu mais falo é sobre as nossas intenções como pais. Porque é que eu estou a fazer o que estou a fazer? Não é? O que vimos neste vídeo, estes pais, a única intenção é eles divertirem-se, basicamente, Certo. ou a reproduzirem os vídeos de TikToks. Não é? Ou para ter piada, ou intenção também pode ser, olha, mostrar o quão giro é o meu filho quando ele chora, sei lá. Mas a intenção não é em relação à parentalidade em si. Certo. Não é? E se nós não soubermos quais são as nossas intenções como pais, vamos fazer muita coisa que talvez não seja assim tão boa. Exatamente. Mesmo tendo as intenções, às vezes fazemos, claro. Mas ninguém é perfeito, não é? Não, mas pelo menos sabemos para onde voltar quando nos desviamos do nosso caminho, não é? E acho que muita parentalidade tem pouca intencionalidade. Mas para isso é preciso, lá está, a consciência. Sim, Certo. claro. Que é o mais difícil, não é? Sim. Principalmente hoje em dia. Sim. Muito também. Há um fator que tu já falaste, que é a romantização de tudo. Uhum. As relações são incríveis, Sim. não é? Ser pai ou mãe é incrível. E depois há muitas frustrações e depois as pessoas até nem conseguem muito bem gerir essas relações e as famílias, pronto, é o que está a acontecer, no fundo. Isso é um desafio. E depois outro desafio é ter consciência, lá está, a tal intenção educativa. Que para isso é preciso ter bases educativas, não é? Sim, porque a maior parte da parentalidade é o quê? É uma parentalidade cultural.
Não é? Portanto, Pois é. isso é algo, isso foi que me despertou muito quando eu fui mãe aqui em Portugal, porque Sim. não é? O meu pai é sueco, eu cresci na Suécia, a minha mãe é de Montenegro, Ok. ou quando eu nasci ainda era Jugoslávia. Uhum. É? E agora estou aqui em Portugal, o meu marido é português. E há práticas muito diferentes de parentalidade, não é? Só para terem uma ideia, estávamos a falar de escolas há bocado, na escola sueca come-se sopa uma vez por semana, que é quinta-feira. E na quinta-feira come-se uma sopa mais tipo sopa da pedra, uma coisa mais rica, e pão. Isto é o pequeno almoço, o almoço. Além de que as crianças bebem leite com a refeição. Pois. Ok. É Para muito vocês diferente. aqui é muito diferente, não é? Sim. No refeitório há grandes coisas de leite meio gordo e leite magro. Não é isso que nós bebíamos. É super estranho para quem está aqui, não Pois é? é. Uhum. E agora quem é que tem razão? Os que bebem água e que comem sopa com todas as refeições, ainda por cima isso é um filme para muitas crianças, Pois é. ou os dinamarqueses que as crianças levam pão para a escola todos os dias para o almoço. Não há almoço na escola, levam pão com algumas mesmo coisas. interessante. Né? E, quem é que tem razão? E aí é que, por exemplo, quando a sopa se transforma num problema, e eu insisto muito na sopa, eu estou a ser muito pouco consciente, porque se eu tiver a pensar nas minhas intenções e pensar, mas qual é verdadeiramente a minha intenção aqui? É que a criança coma sopa ou que coma legumes, ou que tenha uma alimentação saudável. Certo, Não é? certo. Se a minha intenção for a alimentação saudável, as minhas opções ficam muito mais. É mais amplas, Não claro. é? Eu claro. posso lhe dar uma cenoura na mão, posso Certo. comer um brócolo, pode comer ervilhas à parte, sei lá, muitas coisas diferentes. E fico com muitas mais opções e consigo encontrar opções que servem melhor a nossa família, o nosso contexto, e não preciso de comprar a luta da sopa. Já agora eu adoro sopa. Eu aprendi a comer sopa aqui em Portugal. Mas isso é só um exemplo que depois pode ser estendido para muitas outras Claro. Mas é questões. realmente um bom exemplo. E tu como é que conseguiste conciliar essas diferenças culturais? Bom, eu já estava habituada porque não é, os meus pais vêm de culturas muito diferentes. Sim. Portanto, eu já estava muito sensibilizada a essas diferenças. Não é? Nós hoje em dia integramos muito, ainda por cima. Não é? O meu cunhado é dinamarquês e o namorado da minha filha é holandês. Portanto, estão a ver aqui a confusão, não é? Multiculturas mesmo. Mas é delicioso. Eu acho que a antropologia é um estudo muito interessante quando estamos a falar em parentalidade, porque podemos relaxar muito. Não é? Outro exemplo que às vezes dou uma vez de um livro que agora não me lembro do nome, mas é uma antropóloga americana que vivia no Japão, que teve filhos, teve o seu filho no Japão, ao mesmo tempo que umas amigas americanas tiveram os seus filhos. E por volta dos 4, 5 meses ela começou a reparar que as amigas americanas queixavam-se muito sobre o sono e dos bebés não dormiam e por aí fora, enquanto as amigas japonesas não. Então isso parecia um bocadinho estranho. As crianças, qual é aqui a diferença? Então ela percebeu que nos Estados Unidos a ideia era colocar as crianças a dormirem sozinhas, Ok. enquanto no Japão comprava-se mais um futon e as crianças dormiam todas juntas no chão. Só que criava-se espaço suficiente para isso, não é? Portanto, será que... Eu não digo que temos que fazer co-sleeping, mas digo que isso pode ser uma opção que ajuda para muita gente, arranjando espaço suficiente para isso. Normalmente aqui o problema é que não tentamos dormir numa cama pequenina, demasiadas pessoas, não é? Sim. Mas dá segurança naturalmente, não é? Claro. É assim nos primeiros, no primeiro ano e assim. Sem dúvida. Acho que é preferível. Agora, eu não vou estar a impor isso a ninguém. Se funcionar melhor de outra forma para alguma família, todo o respeito, porque isso... Mas aí a ideia é não ceder aos ideais culturais, mas olharmos para o nosso contexto e o que faz sentido no nosso contexto. As minhas necessidades, do meu companheiro, da minha companheira e da criança. Sim. E se olharmos para as relações humanas, nós também gostávamos de dormir acompanhados, não é? E dá-nos segurança. Claro, ainda hoje uma pessoa que eu acompanho disse-me isso, que a filha tinha perguntado, mas porquê é que tu podes dormir com o papai e eu tenho que dormir sozinha? É isso. E é uma grande pergunta. É uma excelente questão. Mas há muito essa pressão cultural. A criança
não pode estar no meio do casal, não sei o que, cada um tem o seu quarto. Sim, perde a criança não fica autónoma, Olha, o casal perde a intimidade. Acho que é importante irmos a essa questão da autonomia, porque Então. nós trabalhamos muito a autonomia e o João está noutra fase profissional, mas eu continuo a trabalhar na parte da autonomia e temos um problema muito grave na autonomia dos jovens. E acho que há uma coisa importante também dizer, João, se queres, complementa. Sim. Que é, principalmente na primeira infância, a autonomia é muito relacionada com a parte emocional. Não é? Então, se vamos preencher o lado emocional da criança, quanto mais nós preenchemos, mais rápido ela torna-se autónoma, porque ela vai se sentir mais segura, mais rápido. Então, isto é a minha opinião, mas também é aquilo que os estudos demonstram, não é? Que era um bocadinho que tu estavas a dizer. Que é, se calhar a criança, principalmente crianças que sejam mais inseguras, que tenham um sono mais dificultado, se dormirem com os pais, vão se sentir mais seguros. Não é? E isso vai chegar a uma fase que eles vão dizer, ok, eu já me sinto preparado para dormir sozinho. Sim, e quando nós falamos num padrão de vinculação seguro, é o padrão que te permite depois explorar o mundo. Ou seja, se eu me sentir seguro contigo, não é? Tu és o meu pai, não é? O teu pai, não estou a sentir. Eu não tenho que estar necessariamente ao teu lado para me sentir seguro. Porque crias uma relação, uma vinculação segura e eu vou explorar tudo à minha volta. Certo. Se chegar um desconhecido, eu vou me relacionar bem com o desconhecido. Eu estou seguro, porque a tua figura, não é, acaba por ser... Mas isso é um processo. Exatamente, sim, é algo que se constrói. Porque, diz-me. Sim, Não, eu estava a pensar porque eu tenho passado muito tempo na Índia. Sim. Numa zona muito, muito rural, onde as famílias têm no máximo 2 quartos. Ok. Portanto, este também acho que é importante percebermos que muitos dos problemas que nós criamos na parentalidade são problemas de luxo. Pois. Não é? Portanto, nós só podemos falar em colocar a criança no seu quarto porque temos mais um quarto. Sim, estamos num mundo privilegiado. Não é? Senão nem sequer tínhamos essa discussão. Exatamente. Eu não posso chegar a uma mãe em Tiruvannamalai, para onde é que eu vou, a dizer, olha, o seu filho agora vai ter que ir para outro quarto, senão não ficará nada autónomo, que treta. Não é? Claro. Aliás, aquelas crianças são muito mais autónomas do que as nossas aqui. Esse é que é o paradoxo. E exatamente como tu estás a dizer, João, não é? Que têm essa segurança base que permite que elas se sintam corajosas para explorar. Exatamente, é isso mesmo. Isso vê-se muito nas crianças. Por exemplo, a Vitória, a minha filha, inicialmente, não é? Nos primeiros meses, não saía do pé de nós, não é? E agora já explora. E depois às vezes volta à base, vamos explorando, depois volta a ver. É dar o checkpoint, ok, ainda estão aqui, ok, bom. Mas cada vez mais precisa menos de estou ali, não é? Cada vez vai ser, e é um bocado esse o processo, não é? É isso mesmo. No desenvolver da vida. Porque lá está, por muito que nós tentemos promover a autonomia, porque é algo importante, também é bom depender de alguém, não é? Há momentos em que é bom depender de alguém. E nós não dependemos sempre, João. É uma palavra há aqui uma interdependência, não é? Exatamente. Não é? Nós podemos só estar isso ligando ao que falámos no início da otimização e essas coisas todas. No desenvolvimento pessoal fala-se muito, é uma linguagem muito individualizada, é como se eu tenho que criar a minha própria felicidade. Certo. Mas a minha felicidade cria-se em relação com os outros. Exatamente. Não é? Portanto, não queremos ser codependentes, mas nós somos interdependentes. Sim, interdependentes é uma ótima, um ótimo conceito, não é? Porque lá está, a codependência acaba por trazer aqui outra tónica, mas interdependência, nós somos dependentes das nossas relações pessoais. Não é? Nós somos seres sociais. Seres sociais, é isso. Completamente. Quem é que éramos nós sem relações? Nada. O que é que era a realização? Era o sucesso na vida? Era ser bem sucedido profissionalmente? Mas com quem é que ias partilhar isso? Exato. Não é? Sim. Esther Perel, certamente sabem quem é Esther Perel. Adoro. Ela é incrível, ela é só quotes, aquela mulher. Mas ela costuma dizer que a qualidade da nossa vida depende da qualidade das nossas relações. Lá está, ela é terapeuta de casal. Eu li acho que foi Infidelidade. Incrível. Incrível. A visão dela é espetacular. Adoro. A forma como ela desconstrói as relações é incrível. Incrível. Ela é uma super inspiração. Fiquei curioso agora. Não conheces, já é incrível. Não conheço. É uma referência a nível de casais e de relações. Sim, vale muito a pena. É uma referência. A questão das relações tem mesmo muito que se lhe diga, não é? Principalmente de casal.
Porque agora estamos num mundo em que as pessoas têm muita dificuldade em manter as relações. Sim, e muitas vezes derivada este desafio que é a parentalidade. Em muitos dos casais que conquistou, é efetivamente a questão da parentalidade que provoca uma ruptura na relação. Tu trabalhas com casais? Também, sim. Notas também que é porque não são resilientes em relação àquela... que não vivem aquela ideia de que conflitos, frustração, isso faz parte. Pois. Não é? Têm pouca resiliência em relação aos artrites Sim. de casal. É uma pergunta para ti. Sim. Lá está. Depende, não é? Mas realmente há muito essa dificuldade em aceitar a divergência, não é? Ou, por exemplo, quando nós falamos na parentalidade, muitas vezes são dois seres individuais, não é? Que vão ter que transmitir algo a uma criança e muitas vezes há divergência. E como tu estás a dizer... Sim. As pessoas têm muita dificuldade em lidar com essas divergências, porque muitas vezes há uma personificação, não é? Quase como, olha, Bruno, eu se calhar acho que era melhor desta forma, e tu vais te sentir atacado, como se eu te estivesse a atacar, e não é ataque nenhum, só te estou a partilhar a minha visão. É isso. Mas a maior parte dos casais chegam a um ponto da vida de casal que percepcionam, por exemplo, uma crítica construtiva como um ataque, não é? E vão constantemente sentindo-se atacados, começam-se a defender, até que chega a um ponto que, e muitas vezes os casais identificam isso. Eu muitas vezes questiono os casais nesse sentido. Quando é que as coisas mudaram? Quando é que sentiram que algo não estava bem? E muitas vezes um dos marcos que eles identificam é sempre a parentalidade. Porque é a perda do espaço individual, depois muitas vezes deixam cair a individualidade, deixam de ter atividades sozinhos, que são fundamentais para o bem-estar de um casal. E as pessoas muitas vezes criam a tal codependência. Né? Depois não é ok sair com os amigos, não é ok fazer um conjunto de coisas que depois desgasta a relação. E eu às vezes vejo casais mesmo cansados e fico mesmo numa lógica de a terapia de casal não tem que ser salvar relações, muitas vezes é trabalhar na aceitação de que a relação chegou ao fim. Né? E muitas vezes há a expectativa de que a terapia de casal é para salvar relações e muitas vezes os casais não percebem que poderemos terminar esta relação de uma forma positiva para ambos, não tem que ser algo agressivo, não é? Mas é muito desafiante. Eu adoro casais, por isso é que eu também adoro estar por ela, porque ajuda-me imenso ela é um must, não é? Tem que ser, porque senão uma pessoa precisa de referências, que é mesmo muito exigente, mas é fascinante ao mesmo tempo. Adoro casais. Essa dinâmica, não é? Que assim, e às vezes ver com clareza, alguma clareza aquilo que eles próprios não conseguem ver ainda, imagino. Interessante. Porque é mesmo isso, são dois universos, não é? Cada um tem às vezes a sua cultura, a sua forma de pensar, e depois é a forma como... Porque, é normal, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua preferência. As suas próprias feridas. Exatamente. As suas experiências de vida, os seus familiares, não é? E depois é a conjugação disto tudo. Um dos episódios do meu podcast que nós gravamos no outro dia, nós falamos sobre a importância de nós termos clareza em relação ao como é que é difícil viver comigo, não é? Portanto, ter essa compreensão detalhada sobre como é que eu sou difícil para ti. É assim uma pergunta interessante para nos fazermos. E estava aqui a pensar, ligando a parentalidade até uma coisa que podemos fazer em relação a nós como pais também. De que forma é que é difícil ter-me a mim como mãe? Não é? Quando eu estou chateada, fazemos perguntas como quando eu estou muito chateada, como é que é difícil estar comigo? O que é que eu faço? O que é que eu tendo a fazer? Não é? Essa descentralização é fundamental. O zoom out. Isso é verdadeira empatia, não é? Colocamos-nos no lugar do outro para olharmos para nós próprios. Isso tem muito que se lhe diga. mas, por exemplo, não notam que a sociedade tem cada vez mais dificuldade em fazer isso? Esse zoom out, esse sair de nós próprios, não é? Porque a sociedade, pelo menos na minha visão, está muito, cada vez mais individualizada, é muito para o ego, não é? Cada um centrado no fazer o seu desporto, ter a sua série, o seu filme, o seu jogo, o seu, não é? E quase que partilhar às vezes, não quero partilhar contigo, isto é meu. É o meu. Não é? É o meu. Eu não vou abdicar disto. É muito essa possibilidade, não é? Mas a parentalidade traz isto, porque traz um elemento novo à família, não é? E ambos partilham. E agora
façam essa gestão, não é? Façam essa Agora gestão. sabem-se. Por exemplo, Mia, como é que foi essa tua experiência? Que tens vários elementos na família. Como é que foi ter A chegada cada vez Tor- mais um cada- membro, mais um sim, membro. Mas sim. torna-se mais fácil com o tempo. Há essa ilusão, não é? Pois. Eu às vezes digo, se o terceiro tivesse chegado primeiro, não sei se... Se tinhas continuado. Não é? Foi um desafio, assim, a primeira viagem foi muito desafiante, porque nos Sim. perdemos muito na parentalidade. Eu acho que, eu vou generalizar, mas em geral acho que a mulher se perde mais do que o homem. Porque muita mãe é assim fica muito absorvida e é muito, muito drenante. Os primeiros 2 anos, diria eu, é muitas vezes muito, muito drenante. E é tudo novo pela primeira vez, há muitas mais inseguranças, portanto nós os mais velhos acho que Sim. às vezes somos mais traumatizados do que os que vêm a seguir, porque há menos leveza na parentalidade assim no início, não é? Mas o segundo já há outra leveza, já Certo. há uma experiência anterior, conseguimos, não ficamos tão preocupados, normalmente, eu estou a generalizar, obviamente. Sim. Mas eu também tive a sorte de ter um segundo que comia e dormia. Aos 4 meses dormia 10 horas seguidas, comia tudo. Ok. Era- Facilitou processos. E só que, qual foi o problema? Que eu achei que eu é que sabia o que. Eu é que era tipo, não, eu tenho isto sob controle Estou agora. mestre, estou mestre. Eu é que dizer, porque a outra não dormia e não comia, né? A primeira. Mas lá foi melhorando. Só que então eu achei que era muito devido às minhas competências como mãe de que era isso. Só que depois veio o terceiro. Então percebi que então eu tentei repetir mais ou menos o mesmo ali no início, só que era um bebê totalmente diferente. E tive mesmo que engolir, não é? E aceitar que afinal se calhar não tinha tanto a ver com o que eu fiz, funcionou com ele, não é? Certo. Naquela altura. Agora tenho o outro e agora tenho que fazer um reset. Pois. Não posso começar de onde estava com o segundo. Porque apesar das É. necessidades poderem ser semelhantes, Certo. não são Não são iguais. Sabes o que eu diria? As necessidades são semelhantes, até podem ser iguais, mas as estratégias, as melhores estratégias para satisfazer aquelas necessidades é que têm que ser diferentes. Exatamente. Não é? E tem as energias dos bebés são diferentes. E pronto, isso foi assim olha, por falar em humildade, foi mesmo recuperar esse valor da humildade. E, pronto, Sim. não tinha tanto a ver comigo como eu queria que tivesse. Mas é uma viagem incrível, né? E também de vê-los a crescer e ter agora, eu adoro a adolescência, que muitas pessoas têm muito medo da adolescência. Eu acho que só que é maravilhoso. Mas isso preparamos desde os primeiros dias, estamos a preparar os dias a seguir. Preciso a seguir. Uhum. A adolescência, pronto. Nós também trabalhamos num contexto muito específico de Yeah. jovens em risco, não é? Claro, e Que muito é desafiados, muito é diferente. desafiante. Sim, mas é uma A fase. adolescência também pode ser calminha, não é? Não tem que ser sempre. Mas, Mas também não é bom ser calminha. calminha? Ou seja, ela pode ser de várias formas, não é? Por norma não é nada calminha, mas pronto. Não sei qual é a tua experiência, Mia. Eu ainda não cheguei lá, mas Ainda cheguei lá como pai, não é? Sim. Sim. Muito felizmente. Eu acho que eu costumo dizer uma coisa que eu sei que algumas pessoas não concordam nada comigo, mas eu acho que nós temos que ser amigos dos nossos filhos. Certo. Não só, mas também. E essa amizade é fundamental na adolescência. É Pois aí é. que vamos realmente notar a diferença de se somos amigos ou não. Portanto, não acho que devemos ser os melhores amigos também, Certo. mas temos de ser amigos. Uhum. E isso faz uma grande diferença. Isso vai se preparando, essa amizade. E outra coisa que está dentro disto é a nossa capacidade de dialogar com eles e percebermos que na adolescência já não podemos educar. Eles não vão aceitar isso. É uma negociação. É uma negociação, é um diálogo e claro que há aqui uma responsabilidade nossa de protegê-los, Certo. né? Mas também temos que os deixar fazer as neiras, é essencial. Eu estudei muito com um terapeuta familiar dinamarquês, que é o Jesper Juhl, e ele é o meu grande mentor. Ele dizia que na adolescência nós, pais e adultos,
devemos adotar a postura de um treinador de boxe. O que é que faz o treinador de boxe? Ele calça os mitts, aquelas luvas rasas, e coloca-se à frente do jogador, e o jogador de boxe, ele bate nos mitts. Mas o treinador não bate, ele só oferece a máxima resistência possível sem magoar. E essa imagem tem-me ficado sempre, desde que eu vi essa pela primeira vez já há imensos anos, mas de nós sermos, não é, aquela figura estável, segura, que oferece resistência, mas não magoa. Não é? E eu gosto muito desta imagem para a adolescência. É uma excelente analogia. Mas eu acho que é mesmo a base de tudo. É. Oferecer resistência, mas não uma... incrível. Dos valores, não é? Independentemente de tudo, eu tenho estes valores, eu sou assim, e gosto de ti na mesma, não é? E não vai poder ser hoje, ou não vai dar, ou dá-me mais uns argumentos e voltamos a falar. Portanto, é essa resistência. Desenvolve o teu argumento. É isso mesmo. Acho incrível. Se calhar, é isso que eu ia dizer, João. Se calhar está na altura de irmos à outra rúbrica. Nós agora estamos cheios de rúbricas. Estamos cheios de rúbricas. Nós ainda estamos a tentar aprender a gerir tanta rúbrica, não é? Vozes da Rua. Qual é o desafio, Mia? Vozes agora da estou Rua. nervosa, espera lá. Não. Vais ter que fazer um improviso. Queres fazer um improviso? Pode participar, Mia, estás à vontade. Pronto, o João tem aqui a arte do improviso, certo. não é? Então ele que, por norma, nós pedimos ao convidado que lance ou palavras, ou temas, ou crie uma história, um storytelling, e o João depois faz um improviso, pronto, sobre isso. Ok. É para eu lançar palavras? Portanto, podes lançar ou palavras ou temas, Ou, podes criar uma pessoa, pode ser uma narrativa. Uma narrativa. A pessoa chama-se X, esta situação, sobre isto, estes sentimentos, estas emoções. No fundo, vale tudo. No fundo, vale tudo. Mas posso dar assim umas palavras? Pode ser palavras? palavras-chave, sim. Palavras-chave. Então, uma palavra que às vezes surgiu aqui foi, e que eu adoro, que é empatia. Empatia. Relação. Diversão. Leveza. Direção. Okay. Chega? Queres mais? A empatia, relação. A minha não foi com calma. Diversão. Não, porque imagina, se eu tivesse visualmente, mas empatia, decorar, não é? relação, diversão. Acho que disse Leveza e diversão. Diversão. Não, diversão já tinha dito. Já? Pronto. E é diversão também. Ok. Empatia, relação, diversão, leveza. E direção. Foi direção. Direção. Empatia. Vou-me trocar todo. Queres que eu escreva, João? É? Queres que eu escreva? Não, mas vamos. Empatia, leveza, direção. Vai surgir tudo. Vai surgir. Diz palavras para rimarem. Ela tentou ajudar a Mia. Eu vou tentar. O meu foco principal vai ser a relação. É tipo o tema core. Estão a ver? Eu acho que a partir daí chega tudo. Não é? Acho que estás a pensar bem, João. Producer. Vamos lá ver. Vamos a isso. Yeah. Então estamos a falar de relações. Sem empatia, é só uma pura relação. Todo ser humano procura só uma conexão, mas sem direção. Eu procuro só direcionar. Eu estou perdido no mundo, preciso de me encontrar. Por isso tens de educar. Parentalidade positiva, acredita, parentalidade pode mudar muita vida. Eu quero a relação com direção, com conexão. Tudo o que eu quero agora é saber também dar perdão. Eu sou o João, mas podia ser o António. Estou na minha agora, acredita que eu sou o Crómio. Eu quero só poder focar nessa direção, porque todos precisamos de uma verdadeira relação. E é por isso que eu me relaciono todos os dias, a tentar colecionar diferentes tipos de empatias, porque todos temos uma cena que nos faz únicos. Por isso é que agora sabes bem que eu sou um músico. Eu quero contar uma história, toda a relação, e toda a gera tem que partilhar esse perdão. Temos que ser iguais e ser diferentes ao mesmo tempo. Temos que também saber voar com o vento.
E é com o puro sentimento estar aqui no podcast, mesmo a viver o momento. Eu tenho tanto cá dentro, mas temos que partilhar, porque ser solitário na vida não tem nada para dar. Temos que partilhar histórias, memórias, vivências, mas sempre tentar partilhar também essa consciência, com muita prudência e com muita sabedoria, porque no fundo nós temos que partilhar empatia. Então tu sente que temos que ser só iguais, porque nós somos filhos, mas também vamos ser pais. E a vida é mesmo isso, a vida é uma transmissão, tentar mudar a vida de geração em geração. Então eu sou da geração dos 95 e desde puto a rimar, a cantar o que eu sinto. Agora estou a tentar só mesmo focar e tentar mudar a relação que me está a relacionar. Eu estou sempre a pensar como posso melhorar em mim, mas mesmo assim tu sabes que o improviso não chega ao fim. Eu cultivo no meu jardim empatia para todos nós e aqueço corações com a minha voz. Então tu sente dica que eu já não paro e só paro tudo o que eu faço agora até um dia ter o meu carro. Não, quero uma família reunida no Natal e poder partilhar tudo aquilo que é especial. Um beijinho para a minha mãe, para os meus pais, para a minha irmã. Um beijinho para toda a gente que está a ouvir desse lado, porque isto é o Mãe da Foca a rimar para relações, porque agora ultimamente ando mais relacionado. Mas estou cansado, não tenho ar no pulmão, mas mesmo assim eu continuo na improvisação. Eu já não sei o que dizer porque isto é uma relação, mas nós hoje neste episódio a verdadeira conexão. Que episódio bonito, não foi, Bruno? Incrível, pá, espetacular. E é verdade, episódios bonitos, com partilha tão pura. Tu acredita que agora estou a partilhar um pouco da rua, mas estou cansado e o beat está a acabar. Desculpem a todos os pais que acham que sabem educar, e àqueles que não sabem, vocês também podem aprender. Informação é sabedoria, portanto vocês podem crescer. Tentem fazer aprendizagem, ouçam um podcast da Mia, porque nós hoje estamos aqui a fazer magia. Mas agora eu vou respirar, na verdade eu vou me calar. Muito obrigado a toda a gente que desse lado esteve a escutar. Espetáculo. Consegui todas, faltou a leveza, não foi? Não faz mal, mas sentimos a leveza aqui. Foi espetacular, adorei. Obrigada. Uau, Gostaste, Mia? adorei mesmo, a sério. Até me está a doer. Foi, olha, mas foi um excelente desafio. Adorei, tipo, por onde é que me levaste, percebes? Acho que é super interessante. Incrível. És de 95? Só, Já viste? tenho 29, sim. Conheci o meu marido em 98, estava a lembrar disso. Fogo. Pois eu, a minha mulher, ainda não a conheci. Ou então já conheces. Oh, isso agora. É uma história de amor. Nunca saberemos. Mas depois vocês vão ver, do canto com a idade, para mim isto é muito difícil, porque eu tenho 48 Uhum. e nós estamos aqui sentados. Tu tens 29? Quantos anos é que tens? 35. 35. Pronto, eu acho que nós temos a mesma idade, não é? Mas Tu sentes difícil. isso? Sim, Tipo, sinto boa. que a vida Bué. passa rápido, mas depois chegas a uma fase que ficas. É estranho, sabe? Não é? Tenho uma filha, a minha filha faz 21 em março. E quando estou assim com ela, com o namorado, as amigas, Sim. eu tenho mesmo que me lembrar de vez em quando, espera lá, tu és a mãe de uma destas aqui. Sim, às vezes estás. Só que é assim, é aquela dentro de mim que também tem 21, ela quer estar ali. Né? Sim, sim. Mas eu tenho tanta. É uma coisa que cresce com a idade, é a compaixão pelos nossos pais. É o que eu sinto muito. Vejo a minha mãe com 78 e pensar, uau, ela sentia assim quando tinha 48, imagina então agora. Sim. Não é? Essa compaixão Esse- realmente cresce ao longo Se do... nós olharmos no espelho, não corresponde com o que está cá dentro. É mesmo. giro. Mas, que incrível. Mas é giro isso. O que é a idade? Não Yeah. é? O que é o tempo? Já vamos aí. Não, porque imagina. Porque nós fixamos, não é? Sei lá, eu se calhar a partir sinto-me ali conto. Tenho 35, foi 36, ainda há pouco tempo estava a comentar isto, estou a chegar aos 40, É isso? mas não me Ainda não. sinto. Não me sinto Adorei fazer 40 já agora, foi incrível. mas socialmente, não é? Adorei, no geral, foi espetacular. Mas socialmente, eu por exemplo, quando fiz 30, eu senti muita pressão dos 30, da sociedade. Talvez, Dizer, pois. O que é que eu conquistei da vida? Sim. Não tenho casa, não é? Pois. Ainda não tenho uma família. Yeah. Lá está, depois depende do teu nível de absorção dessa pressão. Eu acho que todos sentimos de alguma forma, não é? Mas acho que depois há pessoas que absorvem mais do que outras. Porque se tu vives com essa pressão social, Pois, é uma merda viver, não é? Não, é horrível. Já viste? É porque a sociedade exige muito de nós, não é? Sentes sempre que estás em falha com algo. Falta sempre alguma coisa. Tenho que alcançar isto, tenho que alcançar aquilo. Por isso é que eu cada vez mais gosto
da simplicidade da vida, sabes? Às vezes temos que meter os pés no chão e tipo apreciar o que é simples. O que é que importa, não é? Na verdade. Que é que Ao final real- do dia, no final da vida, O que é que importa? realmente importa, não é? Eu acho que é mesmo isso. Nós muitas vezes estamos drenados com tantos estímulos, tantas coisas, que nos esquecemos do que realmente importa. Hoje de manhã estava com uma conversa com o meu marido. Ele disse que tinha lido uma coisa num livro acho que se chama O Silêncio. Sim. E era uma frase a propósito de um exercício budista, salvo erro, Sim. que a experiência ou o exercício é saborearmos cada momento como se fosse a água que bebemos quando estamos com muita sede. Não é? Imagina que este momento agora é a água e nós estamos cheios de sede. E isto é a água que estamos a beber, assim, água fresquinha, boa, né? E a ceder assim, eu fiquei a pensar nisto durante o dia depois. Mas isso é interessante, né? Essa sensação. É absorver, não é? Yeah. Queres o máximo possível Yeah, da experiência. Isso, e acho que é uma boa coisa também para nos lembrarmos quando estamos com os nossos filhos, quando estamos na correria deles e têm que fazer coisas e depois estamos preocupados, e em vez de só vou saborear este momento como se fosse água quando estou com muita sede. E eu acho que a parentalidade a mim transformou muito a nível de experiência de vida, que é, pá, não sei, tipo, começa a dar valor a coisas mesmo pequeninas. E depois, com o acompanhar do crescimento das crianças, vais dando valor às conquistas deles, à interação deles, à forma como eles interagem, não é? A Vitória já começa a fazer festinhas na cara, dá beijinho, vamos ir essa fase. Então Conheces outras formas de sentir gratidão, não é? É isso, é. E começas a aproveitar isso e a ver essas coisas de outra forma, a vida. Anda pai Bruno, pá. Pá, é verdade. É verdade. É verdade. Sim, E tu é. has de chegar lá, João, has de chegar lá. Mas é Pá, não uma me fase faças mesmo social, gira. Bruno. É verdade. Tens razão, pá, desculpa, tens razão. Portanto, olha, se calhar lançávamos já mais uma rúbrica. Vamos Ou à não? próxima. O que é Vamos? que achas? É isso? Agora vai ser um desafio. Agora é um Não, desafio. por agora é um acaso, desafio. solta aí o Vou virar. genérico, Tiagão, que é fixe. Hello, Mindafocast. I want to play a game. It's called I want to play games. The game begins now. Não, isto tem sempre que Uau. passar. Isto cria aqui não é uma atmosfera. Atenção, Qualquer atenção. coisa, é isto. Portanto, Mind Games é também uma rubrica que nós estreamos recentemente. E nós estamos ainda a definir os jogos que vamos ter nesta rubrica, mas hoje trouxemos um jogo que se vai basear em que se chama Psicólogo de Fim de Semana. Portanto, nós vamos desafiar a seres uma psicóloga de fim de semana, vamos-te expor aqui uma situação e o objetivo é que partilhes connosco como é que reagirias nessa situação com a lente de psicóloga de fim de semana. Ok. Não é, Bruno? Sim, que podes ter um nome, podes criar aqui. Pode não ser a Mia, pode ser ok. outra pessoa qualquer. Pode ser a Jacinta. A Jacinta, está não, bem. Pode ser. Não sei, Tu vais Não ficar sei. cada um. não sei. Ou há um nome nórdico assim mais característico. Ai, Assim, o tradicional. sim. O nome da minha avó, sim, né? Ok. Ok. É difícil para vocês dizer, deixa lá. Pois é. Pode ser Jacinta. Sim, Jacinta. Ok. Jacinta. Então, Jacinta, Sim. Conta-nos essa história, Bruno. Bora. tu estavas num supermercado, numa tarde de domingo, na secção de laticínios. Ias escolher o teu iogurte grego. Abriste o congelador, não é, o frigorífico, e de repente vem uma criança com 6 anos a correr na tua direção. Tu estavas a olhar para o iogurte, portanto não vês muito bem a criança a aproximar, vês só assim um vulto de lado a aproximar-se. A criança para, olha para ti e diz assim: esse iogurte é meu. Agora vou lançar um insulto, não é para ti, é para a Jacinta. Esse iogurte é meu, sua cabra. E dá-te um chute assim no pé. E fica a olhar para ti a ver o que é que tu vais dizer, como é que tu vais reagir. Mas ela quer muito aquele iogurte. Ok, o que é que tu fazes, Mia? É Jacinta, Jacinta. O que é que acontece? Não, atenção, só mais um ponto. Diz. E o pai ou a mãe. Não, Ah. o pai e a mãe riram-se da situação. Riram-se, eles Riem-se. riem-se. Eles riram-se. Sim. Portanto, temos aqui muita coisa. É um menino ou uma menina? É um rapaz. Ou é É um- um rapaz. É um incógnito. É um É um incógnito. rapaz. Opa! Que eu ia dizer à menina: opa, tu gostas muito de iogurte grego, é? E ele disse: sim.
Gosto. esse iogurte é meu. Pois, sabes, eu também gosto muito de iogurte grego. E agora como é que vamos fazer? Eu peguei no iogurte e tu também queres no iogurte. Queres iogurte, não é? Ele, pois, eu quero o iogurte. Mas é, depois dependendo como é que eu me sinto naquele dia, se eu tenho mesmo muita necessidade eu quero muito, muito comer iogurte grego ou não, até posso dizer, olha, sabes, eu até queria muito esse iogurte e é o único realmente, mas parece-me que tu queres um bocadinho mais do que eu, portanto tu podes pegar o iogurte, eu pego aqui num outro iogurte natural que está aqui hoje ao lado, que eu também gosto, está bem? Achas que fica bem assim? Eu acho que ia resolver isso. Ia resolver, não é? Agora, qual é aqui a estrutura disto, na forma como eu olho? O que eu procuro é empatizar com a criança. Pode depois, não é? Agora estou a alucinar o que é que aconteceria. Como é uma situação social também, escolho muito bem as minhas lutas, não é? Mas era mais ou menos esta estrutura. Mas também podia ser, olha, sabes, eu percebo muito que tu queres este iogurte e agora eu por acaso peguei no iogurte. Eu acho que são capazes de ter mais iogurtes lá dentro, portanto, se fores lá falar com os teus pais, pedes para eles perguntarem aqui os senhores para irem buscar mais iogurtes lá dentro. Também podia ser algo assim, né? Mas não me punha a educar, a tentar mostrar à criança que ela fez alguma coisa de errada, nem nada disso. Eu teria esta estrutura. Porquê? Para mostrar os meus limites. Eu falei das minhas necessidades, mas também reconheci as necessidades ali a criança e procuro mostrar uma forma de comunicar com um bocadinho diferente. Eu às vezes dou um exemplo que tenho com o meu filho, que é o resultado deste tipo de comunicação. Nós estávamos numa floresta a fazer geocaching, sabem, quando tem um GPS no telemóvel à procura de um tesouro. Sim. E nós estávamos à procura, foi a primeira vez que fizemos, era numa floresta atrás da casa dos meus pais, na Suécia. E chegámos ao sítio onde estava supostamente o tal tesouro. E andávamos ali à volta, e nunca mais encontrávamos no tesouro. O meu filho na altura tinha uns 5 anos e de repente sinto assim uma mão no braço e ele diz-me assim: oh mamã, eu sei que tu estás muito entusiasmada. Eu sei que tu queres muito encontrar aquele tesouro, mas eu estou farto e quero ir para casa. Incrível. Né? Sim. E uma criança com 5 anos que não é mais normal talvez se fosse, estou-me seca, não quero estar aqui. Sim, foi super assertivo. Né? Portanto, o que é que ele fez? Ele empatizou comigo, ele viu-me e mostrou isso e acertou. Eu estava super entusiasmada com aquilo e queria muito encontrar o tesouro, mas ele estava farto e fez um pedido muito claro, mostrou o limite dele: quero ir para casa. Não é? E é este tipo de comunicação que eu gostava que nós pudéssemos ter todos a toda hora. Daí a Dona Jacinta, ou a Doutora Jacinta, ter uma resposta de algo desse género. E os supermercados são um fenómeno para as crianças, não é? Acontece muita coisa nos supermercados. É um mundo. É muito difícil para muitos pais levar as crianças a fazer compras. É sempre muito... E assustador também, não é? Yeah. Quando entra ali a fase da birra, a fase deles quererem mexer nas coisas, que acaba por ser normal, porque são crianças, não é? Certo, é a fase de quererem comprar coisas, levar tudo, e aquilo está muito bem desenhado para nos aliciar a toda hora também, não é? E depois assistimos ali modelos de parentalidade se calhar diferentes, não é? E é difícil, não é? É difícil também, se tu tens assim um modelo um bocadinho mais consciente e positiva, vai-te custar muito algumas coisas, provavelmente, imagino, não é? Sim. Já sei mais ou menos o que é que vais responder, mas como é que tu olhas às vezes para essas parentalidades, não é? Assim, mais divergentes, mais bruscas, mais tradicionais, mais assim, mais tradicionais. autoritárias. Em primeiro lugar, eu tenho que olhar para essas parentalidades com o meu valor principal, que foi aquilo que eu disse no início, não é? Com igual valor. É muito fácil para mim julgar, e eu, claro que posso ter uma opinião, mas acima de tudo eu sei que aquilo que essas pessoas estão a fazer são estratégias para nutrir as suas próprias necessidades e estão alinhados com as suas próprias crenças. E se eu quiser ajudar, eu não posso julgar. Eu preciso primeiro de empatizar. Exatamente. Não é? E isso, eu já tenho tido experiências muito lindas com isso, em que em vez de dizer, olha, não pode bater no seu filho, de dizer algo como fogo. Às vezes é mesmo difícil ser mãe, não é?
e a partir daí posso ter outro tipo de influência. Claro. Portanto, isso é a minha intenção de agir dessa forma. Nem sempre consigo, obviamente, portanto também depende da minha janela de tolerância, Claro. Claro. mas acho que é por aí que eu tenho que agir. E também costumo dizer que não sou nenhuma missionária. Portanto, eu não vou falar para pessoas que não me querem ouvir. Eu tenho mesmo isso, tenho aprendido com a idade também, não é? Eu posso deixar ir isso, não é a minha tarefa de salvar as crianças todas. Não? De onde é que vem essa tua capacidade de empatia? Também Olha, experienciaste isso na tua infância? Não. Aprendeste? É genético? Não. É muita prática e uma intenção muito clara de que é isso que eu quero. Né? Eu quero criar a aproximação em vez de afastamento. Acho que nós, na sociedade, hoje em dia, temos afastamento suficiente. E, portanto, nasce de uma necessidade minha, no fundo, né? Uma necessidade de sentir que empatizem comigo. Portanto, eu tenho estudado imenso nesta área e tenho praticado imenso. Sim. Portanto, e foi uma linguagem, uma forma de comunicar que fui ganhando, porque, como disse antes, eu ouvia isso passa-te quando casares, essa era a empatia que eu recebia. Né? E os meus pais são maravilhosos e que fizeram o melhor que podiam com os recursos que tinham e tinham ótimas intenções, mas não sabiam lidar com coisas difíceis. Claro. Não é? Portanto, é treino. Sim. Intencionalidade. Isso. Não é? Porque pode ser uma escolha. Não é? Nós muitas vezes temos esta questão de há uma característica nossa, é apreendido. Às vezes pode ser uma escolha. Não é? Eu quero ser esta pessoa. Não é? Eu quero agir desta forma. Quero seguir estes valores. É isso. Sim. Porque às vezes nós... Lá está. Depois há pessoas e a resiliência é isto mesmo. As pessoas conseguem quebrar padrões ou aquelas que refletem um padrão para a vida toda, não é? E eu acho que a resiliência também se relaciona muito com isso. Sim, de tomarmos consciência naquilo que estávamos a dizer, não é? De sabermos como é que eu sou difícil também, não é? Exatamente. Mas também podemos virar a pergunta e pensar, mas de que forma é que sou fácil? De Sim. que forma é que é bom estar comigo? E reconhecermos isso, acho que isso também pode ter valor, não é? Porque para eu também, eu tento praticar muita empatia, mas também tento praticar a autoempatia. Não é? Para aqueles momentos em que não estou a ser empática, pelo menos consigo ser empática comigo própria em relação a isso. E acho que isso também é algo importante termos. E mais uma coisa é rodearmos-nos de pessoas que tenham intenções parecidas, não iguais necessariamente, mas não é? Com isto de eu desenvolver a empatia, tenho praticado com outras pessoas que têm a mesma intenção de o fazer. Não é? Lá está, ligando também aqui a interdependência, talvez. Sim. Mas percebemos que esse treino não dá para fazer sozinho. Que grandes conselhos, Mia. Mas realmente acho que é importante a questão do grupo, não é? De ter pessoas que pensam ou têm mais ou menos os mesmos valores, não é? Que isso contribui para nós melhorarmos. Porque também funciona ao contrário. Por exemplo, nos jovens, na questão dos jovens em risco, muitas vezes procuram pares que é ao contrário, que puxam para baixo, não é? Puxam mais para a delinquência. E os grupos têm isto. Têm coisas de bom, mas também têm coisas que podem levar para o mal. E às vezes, principalmente quando falamos de jovens e adolescentes, às vezes escolher as boas companhias pode não ser muito claro. Não, e acho que aí o que é bom trabalhar com eles, e que eu tento muito, muito com os meus filhos, e quando eu dou formação e faço acompanhamento, é ganharmos uma consciência sobre as necessidades deles próprios, perceberem que porque é que eu estou a ter este comportamento? Estou a ter este comportamento, a ligar-me a essas pessoas, a fazer essas coisas, porque tenho uma grande necessidade de pertença. De que outras estratégias posso utilizar para conseguir nutrir a mesma necessidade, e ganharmos dessa consciência é fundamental, porque nós vamos muito atrás de estratégias, mas sem pensarmos que a necessidade é que é suposto essas estratégias a nutrir. Sim. Não é? O sentimento de pertença é fundamental. É fundamental. Então, nessas idades, é brutal. É isso. E daí muitas vezes existir essa influência de tu necessitas de encaixar em algum lado, de pertencer a algum grupo. Agora, às vezes, os grupos que te acolhem, não é? Tu acabas por seguir um pouco a dinâmica daquele grupo só porque foste acolhido.
e às vezes poderá ser maus caminhos, não é? No sentido de ser Sim, aqui sim. comportamentos disruptivos, não é? Ou de risco. Sim. Mas aí é risco, bom, sim. não é? Vê se concordam comigo. Que nós reconhecermos que, ok, tu tens muito pertencer, não é? Sim. É muito importante para ti sentires essa sensação de verdadeira pertença. Em vez de só dizermos, não podes escolher esse, são uma companhia para ti. Sim. Não Certo. pode ser, não é? Sim, é a forma como se apresenta. é. É isso mesmo. Sim, é mais construtivo, não é? Leva para a reflexão, também para o jovem perceber, ok, porque é que eu estou a ter este comportamento? Yeah. E isto toca aquilo que a minha estava a dizer ao bocado, que na adolescência é muito importante ser amigo. Porque é que isto vai provocar? Se não houver esta compreensão do sentimento de pertença, afastamento. Claro. É isso. Depois há muitas famílias que Só não apontar o dedo, não é? É isso. Depois Bom dia. o jovem não te diz nada, não te conta nada e cria um distanciamento emocional, não é? Que depois há internalizações, depois lá está, na idade adulta, ansiedade, bem tudo, não é? Está ali tudo guardado, ninguém partilha nada. E realmente é... No outro dia estava no hospital e tinha uns pais que estavam, tu és um índio, és um rebelde, não sei És o um quê, índio, não paras quieto. Índio. Mandaram essa do Mandaram índio. um índio. Tu és um índio. É, Opa, mas pessoal, assim, não é? Meu Deus. E era uma criancinha, sabe, 6, 7 anos, talvez. Portanto, imagina isto mais daqui a uns Depois anos. ficam as profecias autoproclamadas, não é? É isso. É que tu estavas a dizer de interiorização. É isso, é. É isso mesmo. Yeah. Depois entra no mundo das crenças, não é? Pronto, eu sou um índio. Não é? E pá, isso eu realmente sou mesmo muito mau. Pois nós acabamos Sou por um nos tornar rebelde. aquilo. É o que a minha estava a dizer, É estas isso, profecias autoproclamáveis. É. Isto acontece mesmo. E acontece muito. Porque transformam-se em crenças. A partir do momento que há a transformação numa crença, torna-se algo tão intrínseco a ti, não é? Que tu acreditas naquilo. As vozes que ouvimos na nossa infância, não é? Aquilo que mais repetem sobre nós, torna-se na nossa voz interior. Exatamente. Não é? Portanto, Mantras. E chegar a um ponto em que questionas essa voz interior, eu acho que isso é a definição de maturidade. olha, então há muita gente já muito velha que não. É verdade, é verdade. É verdade, sim. O insight é Uhum. Às vezes trabalha-se, mas outras não. Acho que o É. insight também é algo muito, muito nosso, não é? Muito pessoal. É. Há pessoas que não têm insight mesmo. Eu às vezes há coisas que se calhar são para mim tão garantidas que aquela pessoa vai compreender aquilo que eu estou a dizer daquela forma e depois chega à conclusão, ui, esta pessoa não tem mesmo insight nenhum. Esta pessoa nunca olhou para dentro. E eu, com os meus clientes acontece-me imensas vezes. Já estou numa camada do tipo, ok, já vou começar por ali e depois penso, ei, não, tenho mesmo que ir ao básico. Mas Como é- estavas a dizer, pessoas mais velhas que às vezes não têm insight nenhum e uma Acredito. pessoa fica, ai, ainda não chegaste aí. Ei, então temos que ir mesmo a... Porque a sociedade é, não é? Corre, é trabalho, casa, fazes aquilo, não pensas muito, vês a série, a televisão, o filme, não é? Não está organizado de forma que tu tenhas momentos de lazer, momentos em família, Sim. momentos de introspecção, que sintas necessidade de fazer alguma coisa, Sim, que não- sintas tédio. As pessoas- Mas vocês Não sentem sentem agora tédio. que se perde um bocadinho, vocês, não é? São bastante mais. Não é? Não, vocês, quando eram adolescentes, já havia telemóveis, Já. não é? eu passei pela transição Pois de é, não pois, haver tem. e depois Eu mais ou menos também. Ali, só tive telemóvel aos 14 anos eu e tive apareceu ali mais ou menos Pois. aos 12. Pois. Eu, pai, quando estava no sétimo, começaram a aparecer telemóveis, 6, 7. Pois, exato. É porque não há. Era mais antes, não é? Nas nossas gerações mais velhas, era mais o livro. Eram os livros e também Sim. não havia televisão a dar a toda Sim, hora. e era brincar muito fora, não é? de brincar fora, depois, não é? Ler, estar em grupo também, claro. Mas era assim, tinha que se pensar mais, acho eu. Tinha que se refletir mais. Agora é tudo servido de forma de Reels ou de TikToks. É isso. Não é? É isso. Embora, atenção, que eu acho que há muitas coisas boas também e aprende-se muitas Certo, coisas. certo. Estavas a mencionar da saúde mental e assim antes. Acho que muitos jovens hoje em dia têm muito mais noção de saúde mental Sim. do que eu tinha e os meus pais tinham. Sim. Mas Mas também tem mais necessidade de pensar sobre isso, sim. não é? Porque lá está. E eu ainda sou do tempo que brinquei na rua Uhum. com outras crianças, Uhum. mas também passei pela fase de já ninguém está na rua a brincar. Já está tudo em casa a jogar console, Pois. não é? Uhum. E isso depois é um fenómeno. As relações dos jovens estão-se a construir online.
Sim, porque jogam, mas jogam com outros, não é? Sim. Continua a ser uma cena Sim. social Sim, também, sim, não é? sim. Mas não há não há o contacto direto. Exato, não Não há é? aquele relacionar verdadeiro. Isso. Sim. Depois com as namoradas ficam em chamada, vão dormir e estão em chamada. Ah, sério? É. Uhum. Portanto, há Pois, uma nós série de não podemos. alterações interessantes. É muito interessante. É. Mesmo. Era lá, na minha altura, o resto da família ficava chateada porque alguém estava no telefone durante 1 hora e tal É. e ninguém mais conseguia usar, Pois, não é? só Sim, havia pois, aquilo. que era um bem comum, mas que só Sim, podia só- ser utilizado. Exato, uma pessoa. Por uma cada pessoa. vez. E tinhas que decorar os números de telefone, não é? Sim. E tinhas de ligar para a casa dos seus amigos e pedir para falar com eles. Exatamente. Isso era a verdadeira Tempos. intencionalidade, já viste? Era todo um processo. Depois, exato. Sim. Não é? Sim. E agora está tudo mais encurtado, mais rápido, É, É isso, verdade. não mais é? curto. Isso. Lá está, é mais, mais impaciente, mais. Yeah. Portanto, Por isso. olha, que episódio bonito. Grande episódio. Sinto que estamos a chegar ao final, É isso. mas realmente que episódio bonito. Hoje senti mesmo aqui uma energia minha. Muito obrigado pela tua energia. Obrigada. Sinto que este Mia, episódio obrigado. devia de Adorei. ser. Todos os pais deviam ouvir isto. Eu acho, sem dúvida, acho que foi riquíssimo este episódio. Os pais seguem a minha. Sim, mas acho que é. Mas acho que é importante. Olha, e por Temos falar aqui nisso, reflexões. já agora, uma mensagem final para estes pais. Olha, Não é? sabes que eu acho que os pais precisam de se divertir mais. Daí eu de dar-te a palavra diversão há bocado. Sim, Porque há muitas coisas boas, como os pais quererem saber mais, porque acho que não é tudo que estás a dizer, não é a descobrir a parentalidade agora, tu ainda vais descobrir daqui a um bocado. E, daqui a bocado. Daqui a bocado desculpa. daqui a um bocado só. É que tornam-se muito autoexigentes, muito exigentes consigo próprios, porque não é? Mais conhecimento leva a mais responsabilidade também. Se algumas gerações atrás não se pensava tanto, não era tão intencional, não tão consciente, a consciência também traz às vezes mais culpa e mais autoexigência. Certo. Portanto, eu acho que os pais precisam de relaxar e divertir-se na parentalidade, de se lembrarem disso. Relaxem e divirtam-se, informem-se, mas não se esqueçam de relaxarem e divertirem-se também. Acho que é muito, muito importante. Senão perdemos aí, Pois. passa no instante. Portanto, usufruam da parentalidade como se fosse água fresquinha quando estão Com calma. com muita sede. Com muita sede. É. Que ótima mensagem. Que ótima mensagem. Divirtam-se, pais. Eu também vou divertir, até ser pai. E depois também. E depois Sim. também, e depois também. É tudo importante. Mas é uma grande mensagem. Divirtam-se. É mesmo isso. Porque é isso. Mas eu acho que às vezes é mais difícil para as mães. Porque biologicamente e culturalmente Tens razão. é mais. Acho que tens toda a razão. E a parentalidade, pelo menos para mim, tem sido também um bocado o processo de dar descanso à mãe. Claro que Sim. sim. É, porque as mães naturalmente. Sim, há certas não é, coisas. querem Sim, mas vocês também corresponder. são de uma geração, não é? Ambos aqui que eu acho que de homens, há mais homens muito mais conscientes dessa dinâmica hoje em dia do que havia há uns Certo. anos atrás. Continua a haver uma discrepância, mas o vosso papel nisto é fundamental. Portanto, levem isto a isso, sério. Somos Mas agentes de mudança, muito, não é? muito mais do que as mulheres nesta fase. Acho que isso e de serem os homens também a tomarem essa iniciativa. Acho que não ser as mulheres a dizerem, olha, faz isto ou faz aquilo. Certo. Acho que vocês têm, vai ser. Acho que vai correr bem. Vai correr bem. Obrigado, Mia. Obrigado. Estou esperançosa. Também estou a educar 2 rapazes. Exato, Atenção, portanto, Pois, Muito bem. ótimo. Portanto, Está feito. está feito. Está fechado. Mãe da Focas. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado deste episódio. Um beijinho aos pais, um beijinho aos filhos, aos avós também. A todos vocês. É isso. E não se esqueçam de seguir a Mia também. Ouvir o podcast da Mia. Acompanhem o conteúdo. É um Vão às conteúdo- formações da Mia. Exatamente, às formações da Mia. Sigam-na. Sigam-nos a nós também. Também ajuda. Claro. E vemo-nos no próximo episódio. Um abraço. Um abraço.